Aretes, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Está começando o 19º episódio, o penúltimo episódio da Lei 14.133, que trata sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E hoje nós vamos do artigo 157 até o artigo 174. Mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa liturgia, para aquela nossa finalidade de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho e deixar seu comentário, galera, que é muito importante pra gente, galera. E vamos lá. Artigo 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2 do caput do artigo 156, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação. Artigo 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. Em órgão ou entidade da administração pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntado de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo 3º. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração, e será, inciso 1, interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo. Inciso 2. Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Inciso 3. Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada como abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Artigo 161. Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo de 15 dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CENEP, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa derivadas de contratos distintos. Artigo 162.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta lei. Artigo 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente. Inciso 1. Reparação integral do dano causado à administração pública. Inciso 2. Pagamento da multa. Inciso 3. Transcurso do prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. Inciso 4. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo. Inciso 5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 8 e 12 do caput do artigo 155 desta lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Capítulo 2. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Artigo 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem: inciso 1. Recurso no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: alínea A. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Alínea B. Julgamento de propostas. Alínea C. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Alínea D. Anulação ou revogação da licitação. Alínea E. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. Inciso 2. Pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 1 do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, ou na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da data da ata de julgamento. Inciso 2. A apreciação dar-se-á em fase única. Parágrafo 2º. O recurso de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 30 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Parágrafo 3º. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Parágrafo 4º. O prazo para a apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. Parágrafo 5º. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Artigo 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos 1,
2 e 3 do caput do artigo 156 desta lei, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Artigo 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4 do caput do artigo 156 desta lei, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. Artigo 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. Capítulo 3 do Controle das Contratações. Artigo 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação. E, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Inciso 1. Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Inciso 2. Segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Inciso 3. Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos e que produzam o resultado mais vantajoso para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Parágrafo 2º. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Parágrafo 3º. Os integrantes das linhas de defesa que se referem aos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo observarão o seguinte. Inciso 1. Quando constarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Inciso 2. Quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1 deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópia dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos de sua competência. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância, risco e consideração as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169 desta lei. Parágrafo 1º. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. Parágrafo 2º.
A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle, nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Parágrafo 3º. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 4º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos do controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação desta lei. Artigo 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte: inciso 1. Viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. Inciso 2. Adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Inciso 3. Definição de objetivos. Nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo ainda ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica. Parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez e definirá objetivamente. Inciso 1. As causas da ordem de suspensão. Inciso 2. O modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Parágrafo 2º. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação. Inciso 1. Informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão. Inciso 2. Prestar todas as informações cabíveis. Inciso 3. Proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. Parágrafo 3º. A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere ao parágrafo 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 172. Vetado. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluído cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Título 5. Disposições Gerais. Capítulo 1. Do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Vamos lá, galera, tá acabando. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sítio eletrônico oficial destinado a: inciso 1. Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Inciso 2. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: inciso 1. 3 representantes da União indicados pelo Presidente da República.
Inciso 2, dois representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Inciso 3, dois representantes dos municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1, planos de contratação anuais. Inciso 2, catálogos eletrônicos de padronização. Inciso 3, editais de credenciamento de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e representativos anexos. Inciso 4, atas de registro de preços. Inciso 5, contratos e termos aditivos. Inciso 6, notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: inciso 1, sistema de registro cadastral unificado. Inciso 2, painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas. Inciso 3, sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. Inciso 4, sistema eletrônico para realização de sessões públicas. Inciso 5, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP. Inciso 6, sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato que possibilite: a linha A, envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. A linha B, acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 desta lei. A linha C, comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento. A linha D, divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre consecução de objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 5º. Vetado. Galera, é isso aí. Esse foi o 19º episódio da Lei nº 14.133, que trata sobre licitações e contratos administrativos. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, que é muito importante pra gente. Compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço. E tá acabando, hein?